E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o lendário dragão vermelho que sempre estava no topo, porém o que ele menos esperava aconteceu. Os humanos que ele acreditava ser fracos acabou derrotando ele. Inicialmente pretendia se vingar da humanidade por eliminarem quase totalmente sua raça, mas agora tudo isso iria acabar. No entanto, para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele percebe estar em um lugar completamente diferente com um humano na sua frente, e logo ele descobre que acabou reencarnando em uma criança humana. 4 anos depois, apesar do seu cabelo ter se tornado vermelho, ele ainda não estava habituado ao seu corpo humano, e ainda tinha o desejo de eliminar os humanos que tiraram sua vida. Por causa da cor do seu cabelo, os outros acreditam que ele é amaldiçoado, isso porque neste mundo os humanos consideram o vermelho como uma cor muito agorenta. De acordo com as lendas, dizem que o mundo mágico todo é comandado por um único dragão vermelho, como a humanidade, e os dragões estão em batalha há milhares de anos. Mesmo os poucos que viram esse dragão vermelho é considerado por todos como um mal encarnado. Rei não se importa com os outros quando falam que ele era amaldiçoado e traria azar, mas quando falam coisas ruins sobre seus pais ele não tem piedade, e mesmo seus pais sendo raros aventureiros com habilidades mágicas, ele não herdou nada deles, e mesmo na sua outra vida, ele sendo o lendário dragão, ele não pode usar magia após reencarnar. Com isso, sem escolhas, a única coisa que lhe resta é se tornar um espadachim. Com isso ele vinha treinando todos os dias, pois ele está decidido que vai encontrar uma forma de se fortalecer suficiente para se vingar da humanidade. No entanto, na sua jornada após alguns eventos, ele começa a acreditar que seus desejos talvez estavam errados. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista chamado Jiang. Ele era conhecido como o guerreiro mais forte da humanidade, porém mesmo com esse título ele foi derrotado. Chegando perto do fim da sua vida, ele quase conseguiu derrotar os demônios de 7 barbatanas, mas o que ele não sabia é que existia um oitavo. Esse era um ser além da força que a humanidade já viu. Quando ele acreditava que tudo iria acabar, para sua surpresa, logo após isso ele acorda em outro lugar, e logo percebe que acabou reencarnando em um corpo completamente diferente. Há muitos anos atrás, após o aparecimento dos enormes monumentos dos reis ancestrais, o mundo ficou um caos, chegando à beira da extinção. Milhares de demônios atacaram a humanidade. Após várias batalhas, a humanidade finalmente conseguiu encontrar uma maneira de lutar contra os demônios. Após reciclar os núcleos internos desses monstros, a humanidade foi capaz de utilizar equipamentos com esse núcleo para temporariamente obter a força no mesmo nível dos demônios. Aang reencarnou 60 anos após perder sua vida. Ele ficou conhecido como o rei que liderou todos os guerreiros ao redor do mundo. A sua batalha, que durou várias semanas, foi a maior guerra da história. Por sorte, após essa batalha, a humanidade finalmente conseguiu alguns anos de paz e progresso. Aang foi o herói que criou essa nova era de paz. Essa guerra ficou conhecida como a Batalha pelo Amanhecer. Mas o que todos não sabiam é que existe um demônio de 8 barbatanas. São seres muito mais poderosos, e só ele sabe disso, pois o viu diante dele. Mesmo sendo guerreiro que era considerado um herói, como ele está no corpo de um fracote, ninguém iria acreditar nele. E agora ele vai ter que iniciar uma nova jornada em busca de recuperar sua força e mostrar para todos que os demônios são muito mais fortes que eles pensam. E para conseguir sobreviver à próxima grande batalha, ele vai ter que obter muito mais poder que sua vida passada. Nesse próximo mangá, a história se passa em um mundo onde poucos indivíduos lendários quebraram a barreira entre os planos terrestres e transcenderam. Durante suas jornadas, eles conseguiram várias conquistas onde o nível de seus poderes pôde facilmente destruir terras, e as únicas coisas em comum entre esses heróis lendários eram suas forças absolutas. Com isso, a cada 3 anos será selecionado um grupo de jovens para iniciar na estrada espiritual como um julgamento. Eles têm que ser aceitos diretamente pelas 5 maiores academias, que formam indivíduos poderosos. Esse é o maior desejo de cada jovem que sonha em se tornar mais forte. Ninguém sabe o que realmente acontece dentro da estrada espiritual. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Mushen, que após passar por vários desafios, ele foi o escolhido que ia entrar na estrada espiritual. Tudo isso para se vingar de uma pessoa. Um ano após esses eventos na Academia Espiritual do Norte, Mushen retornou, porém ele é considerado como um lixo que não deveria ter aparecido. Onde mesmo considerado um gênio, ele foi o primeiro na história a ser expulso da
estrada espiritual. Com isso todos acham que selecionaram a pessoa errada e acreditam que ele usou uma trapaça suja para ser expulso no meio do caminho. Mas Mushen nunca falou nada sobre isso a ninguém e com isso ele é subestimado por todos. Mas ele rapidamente mostra suas grandes habilidades e sua grande força, derrotando seus inimigos facilmente. Após alguns eventos ele retorna para sua casa, pois ele quer entrar na competição para entrar nas 5 grandes academias. E como ele não conhece nenhuma arte espiritual, foi pedir ajuda a seu pai. Com isso eles vão para a sala de arte espiritual onde possui várias habilidades. E quando Mushen estava procurando uma nova habilidade, ele acaba encontrando uma caixa com uma grande energia. E ele acaba descobrindo que a arte espiritual dentro dessa caixa foi deixada por sua mãe para ele. E agora Mushen, com a ajuda dessa nova habilidade, vai iniciar seu treinamento para vencer o grande torneio para cumprir com a sua promessa. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista que estava há dias escutando umas batidas embaixo da terra. Com isso ele decide começar a cavar para ver o que realmente era. Após cavar bastante, ele encontra uma caixa de madeira e após abrir dentro possui um pergaminho de conquista do demônio. Após retornar para sua casa ele começa a pesquisar em seu computador para descobrir mais sobre esse pergaminho, porém quando ele o abre percebe que não consegue ler nada e após isso um monstro começa a sair da tela do seu computador. Com isso ele rapidamente decide ir embora dessa casa, mas após sair se depara com várias outras criaturas que rapidamente começam a persegui-lo. Para sua sorte, pouco tempo depois ele é salvo por uma estranha pessoa, onde ele revela que esse pergaminho que ele possui contém conhecimentos dos caçadores de almas, um artefato que emite uma onda especial. Com isso qualquer pessoa com um bom senso espiritual é capaz de encontrá-lo, porém é esse pergaminho quem escolhe seu portador, e mesmo outras pessoas tentasse traduzir não seria capaz de compreender apenas o escolhido, e o fato dele ainda não conseguir ler esse pergaminho é porque sua visão espiritual não foi ativada, se tornando um mestre de artefato. Com isso esse cara vai dar uma chance para ele se chegar ao seu escritório vivo. Após passar por vários problemas, ele consegue chegar à cidade, porém após alguns eventos ele acaba desmaiando e rapidamente as criaturas começam a atacá-lo. Quando ele acreditava que chegaria ao seu fim, o pergaminho é ativado e com isso ele ganha um imenso poder, onde agora ele entende todas as palavras escritas. Com isso ele dizima todos os monstros facilmente. Após alguns eventos, ele se encontra com um cara que o salvou e é neste momento que ele entra no mundo dos caçadores de almas. E agora Wang vai trilhar um novo caminho agora como caçador, onde ele vai ter que aprender a usar esse seu novo poder para ser capaz de sobreviver em batalhas contra poderosos monstros que estão se escondendo nas sombras desse mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que acabou acontecendo um apocalipse zumbi. O nosso protagonista, conhecido como Ben, é um estudante que acabou ficando preso em um local com alguns outros colegas de classe, porém a representante de classe fala para abrir a porta para um de seus amigos entrar. Assim que a porta é aberta, um zumbi pula para cima de Ben que acaba mordendo o seu braço. Neste momento várias memórias começam a vir à sua mente, onde seria tudo que ele passou a partir deste momento até sua morte, onde com a ajuda de uma máquina ele conseguiu retornar ao passado, tudo para obter sua vingança. Após isso ele recobra sua consciência um pouco antes de abrir a porta, mas agora com todo o seu conhecimento ele vai mudar tudo, e a primeira a apagar seria a representante de classe, jogando ela de isca para ser morta pelos zumbis sem piedade. Pouco tempo depois ele decide sair para fora sozinho. Após sair, o restante dos seus colegas trancam a porta e fala que ele é perigoso e assustador por expulsar a representante, onde seu olhar era de um assassino de sangue frio. Ele logo se depara com um zumbi, mas ele não foge e parte para cima, derrotando o zumbi facilmente. O que ele queria era uma pedra de energia que fica na cabeça dos zumbis. Foi ela quem deu origem a todo esse apocalipse, e é um recurso importante para sobreviver neste mundo. Com isso agora bem do início de todo esse caos, novamente ele vai escrever uma nova história onde, diferente da sua vida anterior, desta vez ele vai ser o caçador e não a caça. Com todo o seu conhecimento, ele vai usar ao seu favor para ficar muito mais forte e assim completar sua vingança completamente, e aqueles que entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade.